Fala moçada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor João, professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha da Universidade Federal de Santa Catarina do ano de 2024. E como toda e qualquer questão de orgânica, a gente sempre pula quando o enunciado é grande. Vamos para a estrutura, né? E vamos para o que interessa, que são as perguntinhas. Basicamente é uma questão de somatória e há várias perguntas ou itens para a gente analisar sobre a estrutura da talidomida. Aí o que é interessante a gente lembrar lá, né? Talidomida é uma molécula que é clássica, né, gente? Mas antes disso, a gente precisa comentar uma coisa. Nela, a gente não tem isomeria geométrica. Nós temos isomeria óptica devido, né, à presença de carbonos quirais. E aí, por que eu digo que ela é uma molécula clássica? Porque sempre, né, em aulas de isomeria óptica, ela deve ser citada. Porque ela é um medicamento que, né, os seus enantiômeros, eles acabam que têm funções biológicas diferentes, né? Se você for observar, tem o tal do R aqui, né? E S. Mas é como se fosse, né, o nosso destrógeno e o nosso levógeno. Então, vamos chamar esse cara aqui de destrógeno para ficar mais fácil e esse cara aqui de levógeno. Lembrando que é como se fosse. Tranquilo? Aí vamos aqui comigo. Item 1. A molécula de talidomida apresenta isomeria geométrica? Falso. Né? Apresenta isomeria óptica. Tranquilo? Devido à presença de carbono quiral. Falso. Enantiômeros são moléculas com características físicas e químicas idênticas. Por que aqui está errado? Porque não é características, é propriedades. Quando se cita características, ele até pode se considerar características biológicas. E a gente sabe que um tem um efeito teratogênico, né? E o outro tem um efeito um pouco de sedativo. Então, características não, propriedades sim. Lembre-se disso, porque isso é uma pegadinha de prova. Propriedades físico-químicas é diferente de características físicas e químicas, beleza? Se aqui tivesse propriedades físicas e químicas idênticas, a gente poderia considerar como correta, tá? Então, características não, item 2 falso. 4. A molécula de talidomida apresenta dois centros quirais. Quando cita-se dois centros quirais, é uma maneira bonita de dizer carbono quiral. A gente percebe que nessa estrutura a gente só tem um carbono quiral, não dois. Então, esse item 4, falso. Item 8. A talidomida apresenta isomeria ótica, perfeito, e os isômeros R e S são classificados como isômeros de função. Pessoal, esse R e esse S, né, eles estão relacionados com a rotação da molécula. Né? Uma rotaciona para a direita e outra para a esquerda. É basicamente isso. Só que isômeros de função não, né? A gente lembra lá que nós temos pares de isômeros de função. E isso faz relação com isomeria plana. A gente tem lá o álcool, que é o par do éter, o aldeído, que é par da acetona, o ácido, que é par do éster. Então, nós temos funções diferentes. Aqui não, é a mesma estrutura, né? Com um arranjo um pouco diferente. Então, o item 8, ele é falso também. 16. O isômero R é a imagem especular do isômero S, né? Perfeito. É a imagem espelhada, é como se tu tivesse o destrógeno e o levógeno. Tu pega uma imagem, coloca, né? Tu pega o objeto, né? Coloca ali de frente para o espelho, o que gera uma imagem, né? E basicamente é o que nós temos. O destrógeno e o levógeno são imagens especulares não sobreponíveis. Ou seja, nós temos aqui esse item 16 como correto. De boas. 32. A mistura que contém quantidades equimolares, ou seja, mesma quantidade de mols, de dois enantiômeros é conhecida como mistura racêmica. Esse item 32 é basicamente uma aula, né? Completamente correto. Mistura racêmica ou racemato é a mistura de enantiômeros na mesma proporção, em mesma quantidade de mols, ou seja, uma mistura equimolar. 16 e 32 corretas. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Curte aqui se você gostou de verdade e divulga para os teus amigos, porque aqui a química acontece.